Aí fica meio... É, tremendo. Lendo o Bhagavad Gita como ele é, verso 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Avyaktam Vyaktim Apanam Manyate Mama Buddhaya Param Bhavam Ajananto Mama Vyayam Anuttamam Avyaktam Vyaktim Apanam Manyate Mama Buddhaya Param Bhavam Ajananto Mama Vyayam Anuttamam. Mais uma vez. Avyaktam Vyaktim Apanam Manyate Mama Buddhaya Param Bhavam Ajananto Mama Vyayam Anuttamam. Agora as palavras. Avyaktam, não manifestada. Vyaktim, personalidade. Apanam, conseguida. Manyate, pensam. Mam, a mim. Abudaya, pessoas menos inteligentes. Param, suprema. Bhavam, existência. Ajananta, sem conhecer. Mama, minha. Avyayam, imperecível. Anuttamam, a mais excelente. Tradução. Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a Suprema Personalidade de Deus Krishna, antes era impessoal e que agora assumi essa personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Vamos repetir. Homens sem inteligência, que não me conhecem perfeitamente, pensam que eu, a Suprema Personalidade de Deus Krishna, antes era impessoal, e que agora assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Agora o significado
do verso dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Os adoradores dos semideuses já foram descritos como pessoas menos inteligentes. E aqui os impersonalistas recebem definição semelhante. O Senhor Cristo, em sua forma pessoal, dirige a palavra a Arjuna. E mesmo assim, devido à ignorância, os impersonalistas argumentam que, em última análise, o Senhor Supremo não tem forma alguma. Yamunacharya, um grande devoto do Senhor na sucessão discipular de Ramanujacharya, escreveu a esse respeito um verso muito apropriado. Ele diz: Vanshila Rupa Charitai Parama Prakristai Satvena Satvikataya Prabalastya Shastrai Prakyata Daiva Paramartha Vidam Matascha Naivasura Prakritaya Prabhavanti Bodhum. Tradução: Meu querido Senhor, devotos como Vyasadeva e Narada sabem que Tu és a personalidade de Deus. Compreendendo diferentes textos védicos, podes chegar a conhecer suas características, sua forma, suas atividades. Então, entender que Tu és a suprema personalidade de Deus. Mas aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância, os demônios, os não devotos, não podem compreendê-lo. Eles são incapazes de compreender. Mesmo que comentem com toda a habilidade o Vedanta, os Upanishads e outros textos védicos, esses devotos não conseguem compreender a personalidade de Deus. Está no livro chamado Stotraratna, número 12. No Brahma Samhita declara-se que a personalidade de Deus não pode ser compreendida pelo simples estudo da literatura Vedanta. Só pela misericórdia do Senhor Supremo é que se pode conhecer a personalidade suprema. Qual é essa passagem do Brahma Samhita? Vedeshu Durlabham Adurlabham Atmabhaktam Abhaktam Govindam Adi Purushantamaham Bhajami. Se diz assim: Vedeshu Adurlabham. Simplesmente por estudar os Vedas, você não vai compreender Krishna como ele é. Agora, Adurlabham Atmabhaktam. Mas se você se tem a conexão com um devoto puro de Krishna, aí você pode entender Krishna. Esse é o que Sr. Brahma diz. Só pela misericórdia do Senhor Supremo é que pode-se conhecer a personalidade do Supremo. Portanto, neste verso afirma-se claramente que não só os adoradores de semideuses são menos inteligentes, mas aqueles não devotos que se ocupam no Vedanta e em especulação sobre literatura védica, sem nenhum traço da verdadeira consciência de Krishna, são também menos inteligentes. E para eles não é possível compreender a natureza pessoal de Deus. As pessoas que vivem com a impressão de que a verdade absoluta é impessoal
são descritas aqui nesse verso como Abudhaya. Isso se aplica àqueles que não conhecem a característica última da verdade absoluta. No Srimad Bhagavatam declara-se que a realização suprema começa do Brahman pessoal, então a progredir chega até a superar uma localizada, mas a última palavra em verdade absoluta é a personalidade de Deus. Quer dizer, não precisa ser nessa gradação. Primeiro você tem que realizar o Brahman, depois realiza Paramatma, para no final você realizar Bhagavan. Você pode, se você recebe o conhecimento direto de um devoto puro de Krishna, aí você já vai direto para o último estágio da realização da Suprema Personalidade de Deus. Outros estágios são realizações parciais. Não é uma realização completa da verdade absoluta. Então, Brahman é assim o conceito impessoal de Deus. É como diz no Brahma Samhita, Yatyatra Prabhavato Jagadanda Koti Kotishu Ashesha Vishnu. Isto é divino. Que é essa refulgência do corpo de Krishna, é o Brahma Jyoti. Isso daí que se espalha por toda a criação. Esse Brahma Jyoti, tudo está contido nesse Brahma Jyoti. Tanto o mundo material, quanto o mundo espiritual. O aspecto Brahman. E depois do aspecto Paramatma, a superar uma localizada no coração de todas as entidades vivas. É o Deus imanente nesse mundo material. Os impersonalistas modernos são dotados de inteligência bem menor, pois nem sequer seguem seu predecessor Shankaracharya, que afirmou especificamente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Tem duas passagens que Shankaracharya, primeiro ele, no comentário do Bhagavad Gita, na introdução, ele diz Narayana Para Vyakta, que Narayana é transcendental. Então ele já dá uma personalidade divina, né? Porque os Mayavadis não querem aceitar isso, né? Eles dizem que inclusive Krishna está sob a influência de Sattva-guna, quer dizer, o modo da natureza material. Mas aí ele já falou que não, Narayana é transcendental, então já é uma... E depois tem aquele célebre verso, né, falado por Shankaracharya, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govinda Bhaja Mudamate, Sanihite Samprapte, Kale Nahi Rakshati Dukrim Karane. Esse é o verso. Ele fala, adore Govinda, Bhaja Govinda, adora Govinda, agora Govinda, Mudamate, seus tolos, né? Muda mais. Você que tem uma mentalidade assim, tacanha, né? Adora Govinda. Aí ele diz assim, não vai ser a sua expertise em gramática que vai te salvar na hora da morte.
isso é atribuído a Shankaracharya, que é o Acharya dos impersonalistas. Como não conhecem a verdade suprema, os impersonalistas, portanto, pensam que Krishna é apenas o filho de Devaki, Vasudeva, ou um príncipe, ou uma entidade viva poderosa. O Bhagavad Gita 9.11 também desaprova isso. Avajananti Mamuda Manushinta Nuashrita. Somente os tolos lhe consideram uma pessoa comum. Eles não conhecem a natureza transcendental e meu domínio sobre tudo. O fato é que sem prestar serviço devocional e sem desenvolver consciência de Krishna, ninguém pode compreender Krishna. Essa é a tese. Então, Prabhupada cita aqui um verso do Srimad Bhagavatam, do 10º canto, 10, 14, 29, falado pelo Senhor Brahma. Atapite deva padam bhujadvaya prasada leshano grihita evahi janati tatvam bhagavam mahino nachanyam eko pitiram vitimvam. Brahma diz assim: meu Senhor, se alguém é ao menos favorecido por um leve vestígio da misericórdia de seus pés de lótus, ele pode compreender a grandeza de sua personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecê-lo, mesmo que continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Então, assim, esse verso afirma que, a menos que recebamos aqui diz assim, prasada lechado grihita evai, uma prasada lecha, que deu um fragmento de misericórdia, assim, uma gotinha de misericórdia, não se pode compreender Krishna. Quer dizer, assim, o fato em Goralila, né, marcante, né, é a conversão de Sarvabhauma Bhattacharya. Porque Sarvabhauma Bhattacharya era, assim, um dos maiores eruditos da Índia naquela época. Ele tinha uma academia em Navadvipa, mas teve ali assim a política e tudo, ele teve que sair. Porque ele era especializado numa filosofia chamada Navya Niyaya. Essa filosofia não tem texto escrito. É só assim, quem sabe é assim, oralmente. Olha só. E acho que teve um problema lá, uma política lá, onde ele teve que sair, ele foi para Jagannatha Puri, o rei Prataparudra convidou ele para ser o conselheiro do rei. E esse rei Prataparudra era assim um rei forte, né, naquela época.
Então ele era o conselheiro do rei. Então tem aquele incidente que quando Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi, ele foi para Jagannatha Puri. Assim que ele chegou lá, ele foi direto no templo, seu Jagannatha. E assim que ele viu a deidade Jagannatha, ele desmaiou inconsciente. E o Sarvabhauma estava presente ali na sala do templo. Ele notou a chegada daquele jovem sannyasi, assim. O Chaitanya, assim, ele sobressaía, assim, porque ele era, assim, muito belo, né, assim, coisa elegante, assim, Aí ele viu e acompanhou e viu quando ele entrou em êxtase e desmaiou, assim, perdeu a consciência externa. E perdeu e não voltava não, né? Caiu no chão ali, caiu no chão. E é um templo que tem muita gente entrando, saindo, muita gente assim, né? Então os guardinhas já estavam chegando ali para pegar ele aqui e botar para fora aqui, assim, sabe? Mas aí o Sarvabhauma falou assim, não, faz o seguinte, leva esse sannyasi lá para minha casa. A casa de Sarvabhauma Bhattacharya fica perto do templo de Jagannatha. Aí levaram para lá e ele fazia a experiência. Ele falou, nunca vi e nunca soube que uma pessoa pode chegar a esse ponto de êxtase. Ele estava temendo que ele já não respirava mais. Aí é descrito que pegou assim um pouquinho de algodão aqui assim, aí botou aqui na frente da narina, mexeu um pouquinho só. Ele falou, está respirando. E demorou, e não saía não. Porque Chaitanya Mahaprabhu estava viajando com 4 devotos, mas ele foi na frente, chegou sozinho lá em Jagannatha Puri. Aí depois chegaram os outros 4. E chegaram na frente do templo, viu aquele burburinho ali, que saiu aí um sannyasi aí desmaiado, Sarvabhauma levou para casa dele, coisa e tal. E naquele momento chegou Gopinath Acharya. Gopinath Acharya era discípulo de Chaitanya, de Navadvipa, mas estava morando lá em Jagannatha Puri, conhecia os devotos e era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele também não sabia o que tinha acontecido, né? Chegou ali, né? E viu aquele, ele encontrou lá, estava ali Nityananda, Jagadananda, estava ali os devotos ali, os 4, né? Ele ficou muito feliz de vê-los e coisa e tudo. E o que aconteceu aí? Coisa e tal. Aí eles falaram assim, parece que a Chaitanya entrou em êxtase aí e foi levado lá para casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Então vamos lá. Ele era cunhado do Sarvabhauma. Então, levaram eles lá. Aí fizeram kirtan e coisa e Chaitanya voltou, né? Quando o Chaitanya voltou à consciência, então Sarvabhauma Bhattacharya não sabia nada dele, né? Perguntou, quem é você? Eu sou filho de Jagannatha Mishra e de Shatidevi. É? Olha só.
O pai de Satideve, Nilambara Chakravarti, era muito amigo do meu pai. Falou assim, era muito amigo do meu pai, quer dizer, eles eram assim, tinham uma relação muito próxima, coisa, então, sendo assim, eu considero você como meu sobrinho, assim, pela afinidade das famílias e tudo. Aí assim ficou com muita afeição com Chaitanya, né? Chaitanya era um jovem, tinha 24 anos. Aí hospedou Chaitanya lá, não, você fica aqui na minha casa e tudo, eu te dou toda a assistência e tudo, né? Aí Chaitanya ficou lá, né? Mas aí você não pode ir no templo sozinho, não. Você tem que sempre ir acompanhado. Deu uma ordem lá para Chaitanya. Aí ele estava na casa lá do Sarvabhauma Bhattacharya. Aí Sarvabhauma Bhattacharya falou assim, olha, eu sou mestre em Vedanta. Você é muito jovem. Ele não sabia, ele não tinha noção de quem era Chaitanya. Ele não sabia que Chaitanya tinha sido assim, o intelectual mais brilhante de Navadvipa, que ninguém era capaz de derrotá-lo em debate, assim, era invencível. Ele não sabia que Chaitanya tinha derrotado um erudito lá, um poeta erudito que nunca tinha sido derrotado no país inteiro, viajava pelo país inteiro e era invencível. Foi lá e ele tinha, como assim, 21 anos, derrotou ali, sabe, um debate. Ele não sabia disso, né? Pensou que, eu vou ensinar Vedanta para ele, é um sannyasi novo aí, sabe? E Chaitanya era muito humilde, né? Falou, tá, tudo bem. Aí combinaram lá, assim, olha, todo dia a gente vai dar mais uma sessão aí de uma aula, né? Aí Chaitanya estava lá, né? Sentava ali assim e ficava escutando, né? E ele falava. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo dia, ele falou assim, olha, eu não sei se você está entendendo ou não o que eu estou falando, porque você não faz nenhuma pergunta, você não expressa nada que, assim, que entendeu ou que não entendeu, assim. É aquele negócio de, sabe como é que é? Esse daí os chineses são mestres nisso, né? Cara de paisagem, né? Você não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Nenhuma reação. Era assim que Chaitanya ficava assim, na frente dele. E ele ficou incomodado, né? Puxa vida, não sei se eu estou falando aqui, parece que eu estou falando com as paredes e tudo. Aí você está entendendo o que eu estou falando? Aí Chaitanya falou assim, não. Eu entendo que o Vyasadeva escreveu no Vedanta Sutra. Porque ele estava explicando o Vedanta Sutra, né? Olha só. O outro arregalou o olho aí assim. Você fala aí, eu não entendo nada.
foi tendo o autor. Aí o outro ficou ali assim, falou assim: o que você sabe sobre o Vedanta Sutra? Para quê? Aí escutou, né? E a lógica de Chaitanya era tão impressionante assim, a lógica dele era irrefutável. Explicou sobre a personalidade de Deus. Falou ali. O outro ficou assim, pasmo, né? Nunca tinha se encontrado nada parecido na frente dele. E olha que era uma pessoa bem mais velha que ele, né? Uma pessoa de meia idade, idosa, com um cabedal ali acadêmico e tudo assim. Nunca tinha visto algo parecido assim, de lógica. Aí ficou ali assim, encucado, né? Aí ele estava ali e ficou assim, sabe? Ele era uma pessoa honesta, né? Uma pessoa honesta. Se mostrou ser uma pessoa honesta. Né? Assim, né? Então ele ficou questionando, né? Aí ele se encontrou com o seu cunhado, o Gopinath Acharya, e falou assim: vem cá, por que vocês ficam falando que o sannyasi aí é Krishna e tudo? Por que vocês ficam falando isso? Qual é a prova? Você pode me provar? Aí o Gopinath falou assim: não posso te provar. Aí citou esse verso: Atapitedeva padambu jatvaya prasada deixando grita evarida. A menos que você receba uma gotinha de misericórdia de Krishna, você não pode entender ele. Você não recebeu? Aí você não pode entender. Eu não posso explicar. Aí é que o Sarvabhauma Bhattacharya ficou encucado, né? Aquele negócio ali, né? Mas ele era uma pessoa honesta, né? Era uma pessoa assim, sincera, honesta. Aí Chaitanya deu a misericórdia para ele. Mostrou uma forma divina para ele. Aí não teve jeito. Ele que era o líder dos Mayavadis, assim, né? No dia seguinte estava no Harinama ali nas ruas tocando carta. Né? E se tornou assim um dos devotos mais importantes, né, de Chaitanya. Recebeu a misericórdia. Mas aí alguém pode falar assim: mas isso aí é só essas grandes personalidades que pode receber essa gotinha de misericórdia. Mas no nosso caso, isso daí é praticável. Não. A
gotinha de misericórdia que a gente recebe são os livros de Prabhupada. Os livros de Prabhupada. Sabe? E senão ninguém vira devoto de Krishna assim, sabe? Sem receber essa misericórdia assim, direta de um devoto puro de Krishna. Isso daí é como Jagai Madai receberam a misericórdia, né? De Chaitanya, né? Foi assim, né, que ele teve aquele... Chaitanya pediu para Nityananda e Haridas Thakur para sair pela cidade e pedir para todo mundo cantar Hare Krishna. Aí eles estavam felizes ali, assim, pedindo a todo mundo. Aí tinha os dois bêbados, né? Que eram assim, eles eram do capeta mesmo, assim, né? Pronto, todo mundo da cidade toda tinha medo deles dois ali, né? Eles faziam qualquer coisa, não tinha. E eles eram brahmanas caídos, né? Então eles nessa pregação que os dois estavam fazendo, se encontraram com ele e tudo, e eles se enfureceram, saíram atrás dele, eles tiveram que correr mesmo, correr para se safar, né? Para se safar lá. Aí a história é a seguinte, né? Porque esses dois, eles faziam um acampamento, assim, num lugar e dominava a área ali, né? Aí eles mudaram o acampamento pertinho de onde que Chaitanya Mahaprabhu estava, né? Bem perto ali. Aí um dia os dois estavam voltando do Sankirtana deles, né? Aí o Jagai viu assim, olha esse aí, é ele aqui para Nityananda, chegou lá e coisa, e Nityananda foi assim, cantar Hare Krishna. Aí ficou enfurecido, quebrou um pote de barro assim, jogou aqui, abriu aqui a testa de Chaitanya, escorrendo sangue e tudo, né? Aí o ponto que eu quero mostrar é o seguinte, é que depois Chaitanya chegou enfurecido, né? Porque estava bem pertinho, aconteceu e já falaram logo para Chaitanya ali, Chaitanya falou assim, vou acabar com esse cara aí agora. Aí Nityananda falou, não, Hare Krishna, acabou. Não, você veio para trazer a Krishna para as pessoas, não veio para destruir os demônios e tudo, falou assim. Aí o Madai viu aquilo e ficou sensibilizado, falou para o Jagai, segura aí e tal. Mas aí, depois eles falaram com Chaitanya, assim que falaram com Chaitanya assim, né? E essas pessoas aqui, ó, estão aqui, assim, é um perigo para todos. Depois o Chaitanya falou, não, o tempo deles está contado. Eles vão ser devotos. Olha só. Pode deixar comigo. Aí teve até uma coisa interessante, está no Chaitanya Bharavata, né, que estava ali o Kirtana, né? Quando eles
mudaram para perto da casa onde estava o Chaitanya, a casa de Srivasa Pandit. Então, o Kirtana, assim, estava ali, né? Aí o Jagai Madai gostou, né, do Kirtana, né? Aí falou assim para Chaitanya: poxa, que a música legal, hein? Gostei, aí a gente pode fazer um festival de Durga aí, sabe? Deixa comigo que eu arranjo aí o vinho, a carne, tudo. A gente vai fazer um festival. Olha que maluco. Aí Chaitanya falou assim: esse daí o dia está contado, isso aí vai virar derrota. E virou, né? Interessante, né? Então tá. Eu vou acabar de ler aqui. Deve-se compreendê-lo através do serviço devocional, quando alguém se ocupa em completa consciência de Krishna, começando pelo canto do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Somente então pode compreender a Suprema Personalidade de Deus. Os impersonalistas, não devotos, pensam que Krishna tem um corpo feito desta natureza material e que todas as suas atividades, sua forma e tudo relacionado com ele é Maya. Esses impersonalistas são conhecidos como Mayavadis. Eles não conhecem a verdade última. Por isso que eles são assim, considerados ofensores pelos Vaishnavas, né? Porque eles dizem que o objeto da adoração de Krishna é assim, produto da natureza material. Portanto, a alegação monística de que a verdade última não tem forma e de que a forma nos é imposta não é verdadeira. Aqui se afirma claramente que ela não nos é imposta. No Bhagavad Gita está bem claro que as formas dos semideuses e a forma do Senhor Supremo existem simultaneamente e que o Senhor Krishna é Satchidananda, conhecimento eterno e bem-aventurado. Os Vedas também confirmam que a suprema verdade absoluta é Ananda Maya Vyasat, ou que por natureza ele é cheio de prazer bem-aventurado e que ele é o reservatório de qualidades auspiciosas e limitadas. E no Gita o Senhor diz que embora ele seja haja, não nascido, mesmo assim ele aparece. São esses os fatos que devemos entender no Bhagavad Gita. Não se consegue compreender como a Suprema Personalidade de Deus possa ser impessoal. Com relação às afirmações do Gita, a teoria impositiva dos monistas impersonalistas é falsa. Nessa passagem fica evidente que a Suprema Verdade Absoluta, o Senhor Krishna, tem forma e personalidade. Tudo bem? Jai. Senhor Prabhupada aqui, Jai.